Carl Jung dizia que todos nós usamos uma máscara. Mas o que aconteceria se um dia ela caísse? No vídeo de hoje, você vai descobrir a verdade por trás do arquétipo da persona, essa face social que mostramos ao mundo, mas que muitas vezes esconde quem realmente somos. Prepare-se, porque até o final deste vídeo você vai enxergar a si mesmo de uma forma que talvez nunca tenha imaginado. E vai entender por que Jung acreditava que viver apenas pela máscara pode ser um dos maiores perigos da alma humana. E atenção! Aqui no canal vamos revelar segredos e interpretações de Carl Jung que raramente são explorados, coisas jamais reveladas ao grande público. Então já se inscreva agora, ative as notificações e venha com a gente nessa jornada, porque o que você vai ouvir hoje pode mudar a maneira como você enxerga a sua própria vida. A máscara invisível que todos carregamos. Carl Jung, ao desenvolver sua teoria sobre a psique humana, trouxe à tona um conceito que, ainda hoje, continua a provocar desconforto e, ao mesmo tempo, fascínio: a ideia da persona. Para Jung, a persona não é apenas uma metáfora poética ou uma imagem literária, mas uma realidade psicológica que molda nossas interações com o mundo. Ela é a máscara invisível que carregamos diariamente, um recurso de sobrevivência social, criado não apenas para nos proteger, mas também para nos integrar ao tecido coletivo que nos cerca. No entanto, quando olhamos de perto, percebemos que essa máscara, embora necessária, é ao mesmo tempo um escudo e uma prisão. A persona surge já nos primeiros contatos da criança com a sociedade. É quando os pais dizem se comporte, quando a escola exige silêncio, quando a religião ensina códigos morais. A criança aprende, quase sem perceber, que existe uma diferença entre o que sente e o que pode mostrar. É assim que nasce a máscara, um rosto socialmente aceitável, moldado por expectativas externas. Jung enxergava nisso uma função adaptativa, um caminho inevitável para que o indivíduo não seja engolido pelo caos da coletividade. Afinal, sem a persona, não haveria comunicação possível, porque viveríamos expostos, frágeis, incapazes de corresponder às demandas sociais. Mas o que poucos se perguntam é: até que ponto essa máscara é uma ferramenta de adaptação saudável e a partir de qual momento ela se torna uma prisão sufocante? Jung advertia que o problema começa quando confundimos a máscara com a nossa verdadeira essência. Quando alguém passa a acreditar que é apenas o papel que interpreta, o ser autêntico fica soterrado, perdido, e o indivíduo corre o risco de se tornar uma marionete de expectativas externas. Imagine o médico que vive apenas como médico, o pai que se reduz apenas à figura paterna, a mulher que se define apenas como esposa. Eles não são mais indivíduos completos, mas máscaras ambulantes, rostos sociais desprovidos de profundidade. Essa confusão não é apenas psicológica, mas também cultural. Em muitas sociedades, quanto mais rígida a estrutura social, mais rígida é também a máscara. A persona se fortalece como uma couraça. Protege contra julgamentos e rejeições, mas ao mesmo tempo impede que a verdade interior respire. E o preço disso é alto. Surge a sensação de vazio, de não pertencimento, a angústia silenciosa de que ninguém me conhece de verdade. É um paradoxo cruel. Quanto mais perfeita a máscara, menos visível se torna o ser que a sustenta. Outro aspecto que Jung destacou é que a máscara nunca é criada apenas por nós. Ela é moldada pela sociedade, pela família, pela cultura, pelas normas invisíveis que regem cada comunidade. É como se cada pessoa fosse um ator entrando em cena em uma peça que já estava em andamento. O roteiro já foi escrito, os papéis já foram designados, e a escolha que temos é apenas como desempenhar esse papel, mas raramente podemos abandoná-lo sem pagar o preço do isolamento ou da exclusão. Assim, a persona não é só uma máscara individual, mas também coletiva, um rosto padronizado que o mundo exige que cada um use. O curioso é que, mesmo conscientes de que usamos máscaras, muitas vezes nos sentimos incapazes de tirá-las. Existe medo. O medo de rejeição, o medo de ser ridicularizado, o medo de não ser aceito. Jung observava que, quanto mais alguém se identifica com sua persona, maior será a fragilidade quando essa máscara se quebra. E ela sempre se quebra. Mais cedo ou mais tarde, a vida coloca cada um diante de situações em que o personagem social não é suficiente. Crises, perdas, doenças, fracassos. Esses são momentos em que a máscara se dissolve, revelando o eu verdadeiro, por vezes desconhecido até por quem o carrega.
E aqui surge uma pergunta inevitável. Se todos nós usamos máscaras, será que algum dia alguém conhece de fato quem realmente somos? Quando você olha para os seus relacionamentos mais íntimos, está mostrando sua essência ou apenas a versão lapidada que acredita ser aceitável? A máscara protege ou distância? Ela nos salva da rejeição ou nos condena à solidão invisível? Carl Jung nos convida a enfrentar essa inquietação. Não para rejeitar a máscara, porque ela também é necessária, mas para não confundi-la com a totalidade do nosso ser. O verdadeiro perigo está em viver como se a máscara fosse a única face existente. A persona pode abrir portas, mas nunca será a casa onde habitamos. E você, até que ponto acredita que sua vida é conduzida pela sua essência, e até que ponto você tem sido apenas um personagem no palco que o mundo preparou para você? O contrato social da alma. Carl Jung descreveu a persona como um acordo invisível, um contrato silencioso que cada indivíduo assina com o mundo ao nascer. Esse contrato não está escrito em papel, mas se inscreve em gestos, olhares e expectativas sociais. Desde cedo, a criança percebe que o amor, a aceitação e até mesmo a sobrevivência dependem de sua capacidade de corresponder ao que o meio deseja. É o momento em que se aprende, quase instintivamente, que mostrar tudo o que se é pode ser perigoso. O instinto de proteção cria uma fachada, uma versão editada de nós mesmos, moldada não pelo que somos, mas pelo que o outro aceita. Esse processo de adaptação é tão natural que quase não o percebemos. Um filho aprende a ser bom para receber afeto, a estudante aprende a ser disciplinada para evitar repreensões, o homem aprende a se mostrar forte para não ser acusado de fraqueza. Pouco a pouco, vai se construindo uma identidade socialmente útil, mas profundamente distante da essência. Jung chamava essa construção de persona, não como falsidade, mas como uma necessidade. Afinal, ninguém poderia existir em comunidade sem negociar com os códigos que regem essa coletividade. Mas esse contrato social tem um preço elevado. Para cada rosto mostrado, um outro é escondido. Para cada traço exaltado, um oposto é sufocado. A busca pela aceitação transforma-se em uma renúncia silenciosa de partes inteiras da alma. Assim, o indivíduo passa a caminhar com a sensação de que falta algo, de que sua vida é, de alguma forma, incompleta. É como se a cada dia fosse lembrado de que sua existência é uma performance cuidadosamente encenada para agradar, mais do que uma expressão autêntica do que habita dentro de si. O mais intrigante é que raramente paramos para questionar os termos desse contrato. Quantas vezes você se perguntou se as escolhas que fez na vida foram realmente suas ou apenas respostas ao olhar alheio? O curso que alguém segue, a profissão que abraça, a imagem que projeta, tudo pode estar mais relacionado ao desejo de cumprir expectativas do que ao chamado interior. Jung observava que esse descompasso entre a persona e o eu profundo é o que gera frustrações aparentemente inexplicáveis. A sensação de vazio mesmo em meio ao sucesso, a inquietação que não se dissolve mesmo após conquistas sociais. Esse contrato da alma, no entanto, não é apenas individual. Ele é coletivo, cultural, transmitido de geração em geração. Cada sociedade cria suas próprias máscaras aceitáveis e as impõe sobre seus membros. Em algumas culturas, o silêncio é virtude, em outras, é visto como fraqueza. Em determinados contextos, mostrar fragilidade é sinal de humanidade. Em outros, é considerado um defeito. Assim, a persona se torna não apenas um pacto pessoal, mas também um reflexo do tempo histórico e do espaço em que vivemos. Jung insistia que não deveríamos abolir a persona, pois ela cumpre sua função prática. O problema surge quando o contrato se transforma em prisão. O indivíduo deixa de ser sujeito e se torna apenas objeto do olhar coletivo. Passa a viver sob a tirania da aprovação, medindo cada gesto, cada palavra, cada escolha pelo termômetro da aceitação social. E nesse momento surge a grande questão: onde termina a adaptação saudável e onde começa a alienação de si mesmo? Existe ainda um ponto crucial. Se a persona é o contrato social da alma, quem nunca ousar renegociar esse contrato viverá sob uma identidade emprestada e não sob a sua própria. Jung acreditava que a verdadeira maturidade começa quando o indivíduo se dá conta desse pacto invisível e decide, conscientemente, o quanto de sua essência está disposto a expor, mesmo correndo o risco da rejeição.
O caminho da individuação, para ele, era justamente o de romper o monopólio da máscara, deixando que o eu verdadeiro se manifeste sem medo. E aqui se abre um questionamento inevitável. Se grande parte do que mostramos ao mundo é apenas uma resposta ao que esperam de nós, será que alguma vez alguém conheceu a nossa essência real? O contrato que firmamos com a sociedade nos protege, mas também nos rouba. E talvez a pergunta mais perturbadora seja: até quando você continuará pagando esse preço? Quando a máscara se torna um fardo. Carl Jung alertava para o risco silencioso de viver apenas através da persona, a máscara que construímos para sermos aceitos. No início, a persona parece uma aliada. Ela nos ajuda a navegar pelas expectativas sociais, a receber aprovação e evitar confrontos. Mas, com o tempo, quando nos identificamos inteiramente com essa fachada, o eu autêntico começa a se diluir, desaparecendo atrás de comportamentos programados e máscaras impostas. Esse processo é quase imperceptível, porque a persona se apresenta como normalidade, como se fosse a própria essência. Porém, quem observa atentamente percebe o vazio silencioso que acompanha aqueles que nunca se mostram vulneráveis. A confusão entre máscara e identidade é uma armadilha comum. Pessoas que se prendem à persona tendem a sentir um constante cansaço emocional, como se estivessem carregando um peso invisível. Cada sorriso forçado, cada elogio recebido, cada gesto ajustado às expectativas alheias é uma lembrança de que o verdadeiro eu está escondido, relegado à sombra da consciência. Jung acreditava que essa sombra não desaparece. Ao contrário, ela se fortalece, pois todo desejo, medo ou impulso reprimido acumula-se silenciosamente. É uma energia contida que, tarde ou cedo, busca expressão, muitas vezes através de explosões de raiva, ansiedade ou crises existenciais que parecem surgir do nada. A reflexão profunda que Jung nos propõe é simples, mas dolorosa. Quem você seria se ninguém estivesse observando? Sem o olhar crítico da sociedade, sem a necessidade de aprovação, sem o medo de julgamentos, qual seria sua expressão genuína? Muitos nunca se permitem responder a essa pergunta, temendo que a revelação do eu real traga rejeição ou isolamento. E, no entanto, a identidade que se funda apenas na persona é frágil, vulnerável ao cansaço e à desilusão. Estudos contemporâneos em psicologia reforçam essa percepção. Indivíduos que vivem demasiadamente a persona apresentam níveis mais altos de estresse, sentimentos de inadequação e dificuldade em formar vínculos profundos. A persona, que começou como proteção, torna-se gradualmente um fardo, uma prisão invisível que limita experiências, emoções e conexões verdadeiras. Curiosamente, Jung sugeria que o processo de reconhecer essa sobreposição entre persona e eu autêntico é o primeiro passo rumo à liberdade emocional. Observar-se, questionar-se, perceber onde a máscara dita comportamentos e escolhas. Tudo isso cria espaço para o eu verdadeiro respirar. Há um paradoxo envolvido. A máscara é necessária para existir socialmente, mas sua identificação total é destrutiva. Encontrar equilíbrio exige coragem, autoconhecimento e, sobretudo, a disposição de enfrentar a própria sombra. Então, pense: quantas vezes você age apenas para agradar, para ser aceito, para corresponder a um papel social? E quantas vezes reprime algo essencial de si mesmo para manter essa imagem? A persona é uma ferramenta, mas também pode ser uma prisão. Reconhecer o peso desse fardo é o primeiro passo para libertar a autenticidade que você carrega, mas ainda não ousou revelar. A ilusão da aceitação. Carl Jung nos convida a questionar um fenômeno silencioso, porém profundo. Será que somos realmente amados pelo que somos, ou apenas pelo que mostramos ser? A persona, a máscara cuidadosamente moldada para agradar e ser aceita, cria uma ilusão de conexão e reconhecimento. No início, essa aprovação parece verdadeira, mas, à medida que nos aprofundamos em nossa própria percepção, percebemos que muitas relações se firmam sobre expectativas e não sobre essência. Essa constatação gera uma inquietação silenciosa que poucos ousam nomear. A ilusão da aceitação não é apenas uma questão emocional, mas um processo psicológico complexo. Quando a persona recebe elogios e validações, nosso cérebro associa essas respostas externas ao valor próprio, reforçando o hábito de desempenhar papéis em vez de expressar sentimentos autênticos. A aprovação parece alimento para a autoestima, mas na verdade sustenta apenas a máscara.
Jung apontava que essa dinâmica cria um ciclo perigoso. Quanto mais nos identificamos com a persona, mais dependemos da aceitação alheia, e quanto mais dependemos dela, mais nos afastamos do eu verdadeiro. É fascinante observar que essa situação se manifesta em múltiplos contextos da vida. No trabalho, podemos receber reconhecimento pelo papel que desempenhamos, mas nunca pelo nosso talento ou vulnerabilidade real. Nas amizades, somos admirados por certas características superficiais, mas os aspectos mais profundos de nossa personalidade permanecem escondidos. Nos relacionamentos amorosos, a persona cria expectativas irreais, que eventualmente entram em conflito com a autenticidade do outro, gerando frustrações silenciosas e muitas vezes afastamento emocional. Jung alertava para o preço oculto dessa busca por aprovação, a sensação de solidão, mesmo rodeados de pessoas. A questão se torna inquietante. Se o mundo gosta apenas da máscara, quem, de fato, nos reconhece? Quem ama aquilo que permanece invisível, aquilo que carregamos no íntimo e raramente mostramos? É nesse espaço entre máscara e essência que surgem dúvidas existenciais profundas e, muitas vezes, um sentimento de vazio silencioso. A psicologia moderna reforça essa percepção. Pesquisas mostram que indivíduos que dependem excessivamente da aprovação externa apresentam níveis mais altos de ansiedade, depressão e baixa autoestima. A validação da persona é efêmera e condicional, enquanto o reconhecimento do eu autêntico exige coragem, vulnerabilidade e autenticidade, qualidades que muitas vezes se escondem por trás do medo de rejeição. A reflexão que Jung propõe é direta e desconcertante. Até que ponto suas relações refletem quem você realmente é? Quantas interações são verdadeiramente baseadas em autenticidade e quantas são apenas encenações silenciosas para obter aprovação? A ilusão da aceitação nos desafia a perceber que amor e reconhecimento genuínos não surgem da máscara, mas da exposição consciente do eu, com todas as suas imperfeições e contradições. Então, pergunte a si mesmo: você é amado pelo que realmente é ou apenas pelo que escolheu mostrar? Identificar essa diferença pode ser desconfortável, mas é o primeiro passo para estabelecer conexões verdadeiras, reconstruir relações significativas e permitir que a essência, até então escondida, finalmente seja vista e reconhecida. A persona e o abismo da solidão. Carl Jung observava um paradoxo profundo e doloroso. Quanto mais polida e convincente a persona, maior a distância entre o eu autêntico e o mundo ao redor. A máscara, cuidadosamente construída para impressionar, proteger ou agradar, cria uma barreira invisível. O indivíduo é aplaudido pelo desempenho, recebe elogios e reconhecimento, mas permanece isolado em sua verdadeira essência. Os outros enxergam apenas o que a persona permite, uma versão idealizada, controlada e previsível de quem se é. Por trás desse espetáculo silencioso, existe um abismo de solidão que poucos ousam explorar ou admitir. A solidão provocada pela persona é sutil, quase imperceptível. Não se trata apenas de estar fisicamente sozinho, mas de não ser compreendido em sua totalidade. A presença social pode ser constante, mas o contato verdadeiro, aquele que atinge a profundidade da psique, torna-se raro ou inexistente. Jung acreditava que o isolamento emocional não é consequência da rejeição externa, mas do afastamento interno. A pessoa se desconecta de si mesma e, consequentemente, dos outros. Cada elogio recebido pela máscara reforça a ilusão de conexão, mas, na verdade, aumenta a distância da autenticidade. Há uma tensão silenciosa nesse processo. O reconhecimento da persona vem acompanhado de uma angústia interna. A pessoa sente que algo está faltando, mas muitas vezes não consegue identificar o que. Esse vazio nasce do fato de que o eu verdadeiro permanece escondido, aprisionado atrás de comportamentos e aparências cuidadosamente ensaiados. A solidão se torna uma companheira invisível, crescendo na intimidade, nos momentos de silêncio, nas madrugadas em que a mente não encontra descanso. Além disso, a psicologia contemporânea confirma o impacto dessa dinâmica. Indivíduos que vivem predominantemente através da persona tendem a apresentar dificuldades em criar vínculos profundos, sentem-se emocionalmente esgotados e têm uma percepção aumentada de isolamento, mesmo cercados de pessoas. O paradoxo é cruel. A máscara que deveria proteger e aproximar, na verdade, separa. Jung propunha que a única maneira de reduzir essa solidão é reconhecer o abismo e olhar para dentro.
Confrontar a própria sombra, aceitar imperfeições e permitir que fragmentos do eu verdadeiro apareçam mesmo diante de julgamentos sociais. Essa exposição gradual não destrói a persona. Pelo contrário, a transforma em uma ferramenta equilibrada, uma face social que convive com autenticidade, sem apagar a essência. Então, reflita: quantas vezes você se sente só mesmo cercado de pessoas? Quantas de suas relações acontecem com sua essência ou apenas com a máscara que você veste? Jung nos desafia a perceber que a verdadeira conexão não se dá através da perfeição apresentada, mas pela coragem de mostrar vulnerabilidade, permitindo que alguém realmente enxergue o que se esconde atrás da máscara. A solidão do ator só diminui quando o eu autêntico encontra espaço para respirar nos bastidores da própria alma. A sombra que se revolta. Carl Jung nos lembra de uma verdade inescapável: tudo o que tentamos esconder dentro de nós não desaparece, apenas se acumula. Essa é a sombra, o lado reprimido, rejeitado ou negado de nossa psique, formado por medos, desejos, impulsos e traços que a sociedade, ou nós mesmos, consideramos inaceitáveis. A sombra não é apenas um conceito abstrato, é uma força dinâmica que, quando ignorada, encontra maneiras de se manifestar. Quanto mais tentamos ignorá-la ou escondê-la atrás da persona, mais intensa se torna sua pressão silenciosa. O perigo surge quando a sombra, reprimida e negada, alcança um ponto de saturação. Esse acúmulo invisível cobra seu espaço através de explosões emocionais que muitas vezes parecem inesperadas ou irracionais. Crises, surtos, conflitos e rompimentos podem ser manifestações diretas de partes nossas que tentaram ser silenciadas por anos. Jung descrevia esses episódios como transbordamentos inevitáveis de uma psique que insiste em ser inteira. O problema é que, quando a sombra se manifesta de forma abrupta, frequentemente nos pega desprevenidos, criando culpa, arrependimento e confusão. Reconhecer a sombra exige coragem e autoconhecimento. É admitir que há aspectos de nós mesmos que não se encaixam na imagem idealizada que apresentamos ao mundo. Cada impulso reprimido, cada ressentimento silencioso, cada desejo escondido contribui para o crescimento dessa sombra. Ignorá-la é permitir que ela dite comportamentos de maneira inconsciente, afetando decisões, atitudes e até mesmo relações próximas. Por exemplo, ressentimentos acumulados podem explodir em discussões, inseguranças podem sabotar oportunidades e medos não reconhecidos podem limitar sonhos e escolhas. Um ponto crucial que Jung enfatiza é que a sombra não é inimiga. Ela é parte essencial da psique, trazendo informações importantes sobre nossos limites, necessidades e desejos não atendidos. A revolta da sombra é um chamado à integração, uma oportunidade de confrontar aquilo que negamos e, assim, transformar a energia reprimida em crescimento pessoal. A questão é: você está disposto a olhar para aquilo que prefere esconder? A ignorância voluntária apenas prolonga a tensão e adia a possibilidade de equilíbrio. A sombra também tem um efeito magnético nas relações. Pessoas que ignoram seu lado oculto tendem a projetar esses aspectos nos outros, criando conflitos e ressentimentos. Jung acreditava que reconhecer e aceitar a sombra dentro de si é o primeiro passo para reduzir a projeção, melhorar a comunicação e construir vínculos mais autênticos. Então, pergunte a si mesmo: quais partes suas você tem escondido? Quantas vezes agiu sem perceber que estava reagindo a impulsos reprimidos? A sombra não desaparece por vontade. Ela cobra atenção e, quando transborda, deixa claro que precisa ser integrada. A revolta da sombra não é um castigo, mas um convite urgente para abraçar a totalidade de quem você é, encontrando, finalmente, equilíbrio entre máscara e essência. A coragem de rasgar a persona. Carl Jung entendia que a persona não é algo a ser completamente eliminado. Ela é necessária para que possamos interagir com o mundo, desempenhar papéis sociais e proteger nossa vulnerabilidade. No entanto, o verdadeiro desafio está em não nos identificarmos totalmente com essa máscara. A persona deve ser um instrumento, não uma prisão. E é aqui que entra a coragem. A coragem de permitir que o eu autêntico respire, mesmo que por pequenos momentos, diante de olhares críticos ou julgamentos silenciosos. Rasgar a máscara não significa expor cada detalhe íntimo a todos, mas sim permitir que aspectos genuínos de nossa essência apareçam em interações importantes. Cada gesto sincero,
Cada opinião honesta e cada emoção não filtrada é um pequeno rasgo na persona, mas um passo significativo para reconectar-se com a própria autenticidade. Jung acreditava que é nesse equilíbrio entre aparência social e expressão interior que encontramos liberdade emocional. Essa prática exige autoconhecimento profundo. Quem nunca refletiu sobre suas reações automáticas diante de críticas ou elogios? Quem nunca percebeu que age mais para agradar do que para expressar sua verdade? Rasgar a persona significa reconhecer esses padrões e decidir conscientemente quando e como revelar nossa essência, mesmo que isso desafie expectativas. É um exercício de coragem silenciosa, porque a sociedade muitas vezes recompensa a conformidade e questiona a autenticidade. Curiosamente, Jung apontava que cada pequeno ato de autenticidade fortalece a psique. Quando permitimos que o eu real se manifeste, mesmo que parcialmente, reduzimos o poder da sombra reprimida e diminuímos a tensão interna que surge da dissonância entre máscara e essência. Cada gesto genuíno tem um efeito multiplicador. Aproxima-nos de relações mais sinceras, aumenta a autoestima e cria espaços seguros para que outros também se revelem. Essa coragem também está ligada ao risco. Nem todos receberão bem os fragmentos de verdade que você escolhe mostrar. Haverá críticas, incompreensões e resistências. Porém, Jung nos lembra que o preço da conformidade absoluta é muito maior. A desconexão de nós mesmos e a solidão silenciosa que se acumula quando a persona domina totalmente a psique. A coragem de rasgar a máscara, portanto, é um investimento em liberdade, intimidade e crescimento emocional. Então, pergunte-se: até que ponto você tem vivido para agradar ou se proteger? Quantos pedaços de sua autenticidade permanecem escondidos, sufocados pela persona? Cada ato consciente de revelação é um passo em direção a uma vida mais completa, onde a máscara ainda existe, mas já não domina. Rasgar a persona é descobrir que a verdadeira força não está na perfeição aparente, mas na coragem de se mostrar imperfeitamente humano. O chamado à verdade interior. Carl Jung nos convida a encarar a pergunta mais perturbadora da vida psíquica: quantos anos gastamos interpretando papéis que não nos pertencem? A persona nos oferece conforto, proteção e aceitação momentânea, mas também nos afasta daquilo que realmente somos. O maior ato de liberdade, segundo Jung, não é conquistar títulos, acumular reconhecimento ou controlar a imagem que os outros têm de nós. É ousar se mostrar no diante de quem importa, no de máscaras, filtros e expectativas externas. Essa exposição não é simples. Envolve admitir imperfeições, confrontar medos e aceitar que nem todos receberão essa verdade com aplausos. Algumas pessoas podem se afastar, incomodadas com a autenticidade que ameaça suas próprias ilusões. Outras permanecerão, conectando-se de maneira mais profunda, porque a verdade tem uma força magnética que revela afinidades genuínas. Jung acreditava que somente através desse confronto entre máscara e essência é possível experimentar intimidade verdadeira e relações significativas. O chamado à verdade interior exige coragem contínua. Não se trata de um ato único, mas de uma prática diária de autoconhecimento e honestidade. Cada decisão consciente de expressar sentimentos reais, de dizer não quando for necessário ou de admitir vulnerabilidade, é um rasgo na armadura da persona. Esse processo reduz o poder da sombra reprimida, libera energia emocional acumulada e fortalece o senso de identidade. Quanto mais nos aproximamos de nossa verdade interior, mais percebemos que a vida perde o peso da encenação e ganha profundidade, significado e autenticidade. Jung também sugeria que a verdade interior não é apenas um destino individual, mas uma força que ressoa no coletivo. Pessoas que vivem de acordo com a própria essência inspiram outros a fazer o mesmo. Cada ato de autenticidade, por menor que pareça, provoca reflexão e mudança nos ambientes em que ocorre. É como se a liberdade de um indivíduo contagiasse e ampliasse a coragem de outros para confrontar suas próprias máscaras. No entanto, o processo é desafiador porque exige enfrentar o desconhecido dentro de si mesmo. Muitas vezes, descobrimos partes reprimidas, medos ocultos ou desejos esquecidos que resistem a emergir. Jung chamava isso de confronto com a sombra, e afirmava que sem esse enfrentamento, qualquer tentativa de autenticidade permanece superficial. O verdadeiro chamado à verdade interior é:
Portanto, um convite a integrar todos os aspectos da psique: luz e sombra, força e vulnerabilidade, persona e essência. Então, reflita: quantos anos você ainda pretende gastar desempenhando papéis que não pertencem a você? Quem, de fato, merece ver a sua essência? O público aplaudiria sua verdade ou se afastaria? Jung nos desafia a escolher conscientemente entre a segurança da encenação e a profundidade da autenticidade. Responder a esse chamado não é fácil, mas é, sem dúvida, o caminho para uma vida mais plena, livre e verdadeiramente nossa.